eu quero hoje falar nesse primeiro ponto. Quero falar sobre fé, mas na questão da visão da fé. Vamos ver aqui, 2 Reis, capítulo 6, versículo 3, a partir do versículo 15, que diz: E quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: Ai, meu mestre, como faremos? E ele respondeu: Não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te que abra os olhos do moço, para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que no monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar da visão da fé, porque quando eu falo que você não pode perder a fé, em Hebreus nós vamos ver que a fé ela está atrelada a uma nova visão. A fé, o livro de Hebreus vai dizer que é o firme fundamento daquilo que você espera e a certeza daquilo que você não vê. Então a visão da fé ela é contrária à visão humana. Como esse texto explica bem, aquele servo de Eliseu, ele estava vendo o exército inimigo, e isso causou medo nele, porque ele não via possibilidade de sair vitorioso, ele não via possibilidade de ter ali algo ao seu favor, porque ele estava olhando com os olhos humanos. Mas o texto ele é bem explicado ao dizer que quando Deus, ao pedido da oração de Eliseu, abre os olhos do moço, ele viu que havia um exército celestial para agir a favor dele. Algumas terças-feiras atrás, eu tive a oportunidade de dar uma saudação e eu falei sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús que estavam com perspectivas negativas, porque Jesus tinha morrido e eles não tinham entendido que tudo aquilo deveria acontecer. E eles ali estavam tão cegos, humanamente falando, que eles caminhando com o próprio Jesus, eles não reconheceram que mesmo naquele momento que parecia que tudo estava acabado, que não tinha mais jeito, que não tinha mais o que fazer, Jesus ainda estava com eles. Mas o texto vai dizer que como uma mesa com Jesus, no partir do pão, eles têm os olhos abertos e ele vê que todo o tempo Jesus estava com ele. O que eu quero dizer? Que não importa a circunstância, não importa a adversidade, não importa o caos, Jesus ele sempre vai estar comigo e com você, desde que nós estejamos uma aliança com ele. Então a fé, a visão da fé, ela possibilita isso e eu precisar dela, porque cenários, como já tem se apresentado, vai falar para a gente desistir, vai falar para a gente ficar com medo, para a gente parar, retroceder, que não vai ter o que fazer. Mas pelos olhos da fé, você vai ver que este cenário onde todos que não têm aliança com Deus vê que é destruição, é desistência, é morte, você vai ver oportunidade para você seguir em frente e prosperar, crescer. Porque eu não sei se você ainda percebeu, mas a Bíblia, ela nos ensina que deserto, vale, obstáculo como gigante, como barreira, como mar fechado, é oportunidade para Deus expandir o sobrenatural dele na vida dos seus servos. O Deus que nós servimos não tem momento difícil, não tem ambiente que não possa ele fazer algo, porque ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, e agindo ele, a Bíblia vai dizer que ninguém pode impedir. E a visão da fé, ela te faz isso, faz você não olhar para a circunstância, mas olhar para o Deus que você serve. O salmista vai dizer: eleva os olhos para o monte, e de onde ele virá o socorro?
Saul